Senhoras e senhores, estamos ao vivo no MetaCast, diretamente daqui de São Paulo, nos estúdios do Fortalcast, juntamente com ele, Giorgio Toniolo Italiano. Tu vai nem falar dos patrocinadores nem nada? Não, tô falando primeiro com você, daí a gente vai falar todo mundo. Tem que beber antes, não consigo falar não. Como ele ainda não está pronto, já queria falar para você direto agora da Coin Livre. Se você não conhece, tá tudo no link, tem o site, tem os arrobas, tem tudo da Coin Livre. A melhor plataforma de gerência, como é que é? Gerenciar. Nossa senhora, ele disse que ele é dono da empresa. Eu não bebo. É dono da empresa. Gente, tokenizadora, marketplace de produtos e serviços dentro da blockchain. Não, mas esqueci a primeira palavra ainda. Qual que era? A geradora. Originadora. Gente, tá difícil fazer. Não, vai chegando nesse horário do dia e a gente vai ficando mais devagar. Ô, Cabide, eu que bebo, ele fica assim. Como é que funciona isso aí? É que você fica bêbado, eu fico bêbado de sono. É muito trabalho, é muita coisa na cabeça. Vamos que vamos. Não, e que basicamente vai ser extremamente interessante essa entrevista de hoje. Sabe por quê? Por quê? Porque a nossa concorrente... Não, mas desse mundo... Ela é de tokenização da Foxbit. A gente vai falar então, hoje... Eles são os caras que a gente vai falar, foda-se. Quanto é que vocês têm? Milhões? A gente tem bilhões, foda-se. É isso. E a gente trouxe ela pra cá. Por quê? Porque eu sou idiota, é isso. Hoje a gente vai falar com a Natália Diniz. Cara, essa mulher, pra você ter uma ideia... Natália. Com THY. Porque aqui no Brasil, a letra americana não custa mais do que a outra. Então os pais vão lá e botam o máximo de letra estrangeira. É mais só tem um L, faltou mais um L ali com Y pra ficar bonito. Natália Diniz. A origem do meu nome é até algo curioso. Não sei, eu acho que a maioria das Nathalies da minha geração tem a mesma origem. Pelo menos todos que eu conheci. Que é? Que é... O Júlio Iglesias, ele compôs uma música chamada Nathalie para a filha dele. E isso marcou uma geração inteira de Nathalies. Eu ia falar biscoito da sorte do Ligue. E a única diferença é que a grafia do nome da filha dele é Nathalie, com TH. Só que ao final não é Y, é IE. E por conta da música... Mas o Y aqui no Brasil vira um IE. Deu uma americanizada, assim, deu um toque diferente. Pessoal, para vocês terem noção quem que é a Nathalie, até hoje, falando de tudo, metaverso, tokenização, NFT, tudo, só existe um livro. Que é um livro que o Giorgio não tá lendo, mas ele comprou. Oxi. São 1.800 páginas. 1.700. 1.700 páginas, pelo menos o número de páginas ele sabe pra dar aquele migué que leu. E ela é uma das coautoras desse livro. E ela tá aqui com a gente. Olha a honra. Não, assim. E você esqueceu de trazer o livro pra ela assinar. Ainda mais que hoje ela... Depois do Cabide vai colocar pelo menos... E ainda mais que hoje ela veio toda mais selvagem, toda de oncinha. Nossa senhora. O que você usa? Porque me perguntou, você viu que tem uma pergunta lá no último capítulo? Por que você fica assim... O tempo inteiro? Não, eu falei, cocaína. Não, não faz essas coisas não. É que eu tava realmente irritado aquele dia. E tava me irritando muito. E eu cara, tô mexendo muito, parecendo um coelho mexendo no nariz aqui. Não, você tava foda. Cada minha pergunta. Falei, caralho, mano. Tava bravo hoje o negócio. Tava bravo, tu chorou em Não, mas eu não mexo com essas coisas. Você não mexe. Nem conheço com quem mexe. Vamos lá. Não, falando sério agora. A gente já falou algumas vezes aqui sobre não ter livros base para você estudar sobre o nosso mercado. Aí, de repente, esses doidos da cabeça... não, sem brincadeira, gente. Comprem um livro. Até a página, acho que 70 e alguma coisa, é só a descrição de todo mundo que participou do livro. É o primeiro livro base da blockchain. É o primeiro lugar onde você pode estudar. Tudo bem, tem um monte de juridiquês? Tem. Gosto. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas assim... Você quer se basear em qualquer coisa para tomar uma decisão, para poder entrar em qualquer tipo de argumentação com um cliente seu, para você entender se você vai sair da GameFi e começar a investir em tokens de maneira geral, entender que é um ativo de renda fixa, qualquer coisa que seja, leiam esta porra desse livro. Ou pelo menos deixem ele lá de cabeceira. Porque se você quiser falar sobre qualquer coisa, ou pensar... Tá lá no índice. O índice tem quantas páginas? 14. Mas ainda assim é um índice. Quantos autores? Puta, uma caralhada. Principais são 5, deve ter uns 40 ao todo. Por aí.
por aí. Mas só tem os tops também, né? Não, mas eu falei pro Vitor, quando a gente perder a criatividade de gente pra chamar pra cá, a gente só abre o livro e começa em ordem alfabética. Assim, essa obra foi um projeto que o Daniel encabeçou, ele e o irmão também, obviamente com auxílio de outras pessoas, mas foi um projeto que eu pude acompanhar já há um pouco mais de um ano. O nível de dedicação e trabalho que ele teve para fazer essa obra ser publicada. Foi algo, assim, muito especial. A gente já falou do Daniel umas 550 vezes aqui, né? Porque, bem ou mal, tá junto com a gente ali na Coin Livre e tal, Escambau. Eu descobri esses dias que eu perguntei para ele. Inclusive, ó, tá ali na tela para vocês. O Daniel tem a minha idade. Aí eu fico pensando, caralho, que bosta, né? Como eu sou incompetente. Porque o cara na mesma idade que eu já tem esse nível de expertise, já tá milionário. Eu não vou falar bilionário porque eu não tenho certeza, mas milionário ele tá. E eu tô aqui nessa penumbra do caceta ainda. Enfim. Essa obra, eu tenho vários amigos da área jurídica que lançaram obras fantásticas, mas são estritamente de cunho ou jurídico, tem um segmento, é nichado. E essa obra foi uma das primeiras obras, eu acho que é a primeira obra nacional, que ela traz vários vieses. Então, a gente tem no bojo autores que são da área de traders, temos também desenvolvedores, tem a Solange Gueiros, que é uma desenvolvedora que trabalha há muitos anos nessa área. Tem algumas abordagens eminentemente com cunho econômico, tem também de cunho filosófico, então não é restrita. Toda a primeira parte do livro é introdutória mesmo, é para você entender sobre o mercado. Sim. O juridiquês começa depois de um certo período. Inclusive, tema a tema, o começo nunca começa com juridiquês. Ele sempre, claro, vai para a área jurídica para a gente entender as bases e os fundamentos da argumentação. Mas o começo sempre é explicativo mesmo. Claro, não vai ser explicativo tipo um youtuber falando sobre o assunto, mas ainda assim dá para entender muito bem. Áreas que eu não domino nada, que eu não tive interesse, ou por qualquer motivo que seja, que eu comecei a folhear lá, não que eu precisava aqui, mas falei, vamos ver como é que é. E só de ler a base, vamos às 4 ou 5 páginas da base de cada tema, você já tem uma boa noção do que se trata. Por uma pessoa que escreveu sobre um ponto de vista de tipo assim, vamos tentar explicar. Sem ser muito básico, mas vamos tentar explicar. E dá pra entender na boa. É que assusta, o nível é muito grande. Inclusive vocês que querem ajudar o mercado, mas não gostam de que eles comprem. Porque na pior das hipóteses tem 4,5 kg, serve pra um peso de porta. É isso. Não, mas é um compilado com vários profissionais de diversas áreas e isso torna a obra muito mais rica, porque mesmo não tendo um teor necessariamente jurídico, você, se é de outra área, você tem designer, tem editores, então é um mix de vários profissionais falando sobre vários temas. Vocês tinham noção que ia ser o primeiro do mundo? Você não sabe quanto tempo eu tô há 2 anos procurando uma obra assim. Vocês tinham ideia que ia ser o primeiro do mundo? Olha, eu acho que o Daniel, ele almejou e ele foi muito feliz nas escolhas que ele fez de autores para essa obra. Mas eu não sei se ele tem dimensão do trabalho que ele fez. Mas foi um trabalho incrível. Eu já falei isso diversas vezes. Que tempo que eu ego desse homem, negócio da puta que pariu. Pra você pedir um call com ele de 15 minutos, são 14 dias de antecedência. É o cara mais difícil do mundo. Ainda bem que nós estamos contratando ele, porque senão, de jeito nenhum. Legal Opinion, esquece. 2026. Escuta, a gente não vai apresentar a nossa convidada? É verdade. Vamos lá. Não, a gente já entrou num assunto aqui. Então, eu sei, mas... Assim, o que precisa mais falar da Nathalie Diniz, assim, se ela é uma que tá convidada a escrever o livro que você não vai ler, mas se tiver um resumo, você fala para depois ele fingir que leu. E ela é head da Foxbit. Precisa falar mais alguma coisa? Head de tokenização da Foxbit. É a única pessoa que importa na Foxbit, para mim, pelo menos. O resto da Foxbit, foda-se. Queria contratar? Queria. Dá pra gente pagar o salário dela? Infelizmente não dá. Se bem que você que é o dono da... Mas você acha que dá pra liberar a verba pra gente contratar? Não, uma coisa que eu tô pensando... Vamos tirar da Foxbit? Ela é da Foxbit. Por que a Foxbit não tá patrocinando aqui ainda? Porque é concorrente. Não existe concorrente, todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. É algo no ecossistema que me fascinou. Que assim, eu tenho a formação eminentemente jurídica e é estranho
Porque em âmbito jurídico, os advogados sempre tiveram, assim, eles têm uma sensação de concorrência. Então, você tem determinado conhecimento, tem-se a você represar aquilo que você sabe. Então, só que na contramão, totalmente na contramão disso, o ecossistema Web3 é compartilhado. A ideia é você não represar conhecimento, é você, na verdade, disseminar o que você sabe. Quanto mais você contribui para o ecossistema, mais você recebe o retorno do ecossistema e o ecossistema cresce. Então, você cresce junto. Então, sim, as pessoas estão abrindo um olho para isso, mas também, assim, eu acho que como também está bem no começo de tudo, então, assim, como é que você vai represar uma coisa que ninguém sabe? É o primeiro livro do mundo que vocês escreveram. Então vai virar um best-seller esse negócio. Vai ser um livro de cabeceira. Pô, vai quebrar o pescoço, mas um livro de cabeceira. Um best-seller você tem que dividir em 8 parcelas. Mas assim, para não ter juro. Como é algo que está muito no começo... Para vocês que são seguidores do canal, tem um código, um cupom de desconto para vocês. Que deve dar uns 5% de desconto. Ainda assim deve dar uns R$100 esse 5% de desconto. Ou italiano o código do... Mas a minha trajetória nesse ecossistema, até emendando aí que eu pontuei, é bem interessante, porque nunca planejei estar no ecossistema Web3. Foi algo que fluiu e foi acontecendo. Eu, na verdade, estudava para concurso público e eu tinha esse plano. De fazer concurso público não é mesmo? Então... E ficar lá até morrer. Então, com a vida garantida, aí você podia realmente escolher alguma coisa que você queria fazer no segundo plano. Aí você ganha dinheiro. Você pode nem trabalhar. Assim, público assim, você entra, você não trabalha. Isso. E aí você vai numa Decathlon da vida depois de uns 5 anos, que você não tem mais o que fazer. Vou comprar um caiaque, vou comprar uma bike elétrica, não é mesmo? Umas meias específicas que não precisam de compressão. Mas, e foda-se. Mas a minha ideia... Meta de vida era essa. Era prestar um concurso público. Peraí, detalhe. Que um dos livros que eu vou ganhar desse aí é da Ana. Que literalmente é procuradora da Fazenda. Concursada. Sim, eu tenho... Além da Ana eu não vou Paula... ganhar mais esse livro. A Dayana também, que participa da obra coletiva, que é procuradora, também ela é procuradora e tem vários profissionais que são concursados e atuam na área. E, a princípio, eu estava estudando, só que aí... Eu peguei vários casos de pessoas próximas a mim que acabaram sendo vítimas de pirâmides financeiras. De empresas que se revelaram posteriormente como pirâmides financeiras. E aí buscaram um advogado que tinha conhecimento, tinha familiaridade com a parte tecnológica, entendia, dominava um pouco o assunto de criptomoedas, criptoativos. E me procuraram, e aí eu consegui auxiliar ali na medida do possível com consultoria e atuando também na parte contenciosa para tentar reaver os valores que essas pessoas tinham perdido. E nesse momento eu reparei que existia uma demanda no mercado represada. Sim. Existe uma procura, existe uma necessidade de profissionais, advogados que tenham esse conhecimento de tecnologia, e eu sempre amei tecnologia desde a graduação. Só que não tem tantos profissionais qualificados. Então eu falei, bom, existe um nicho aí que precisa ser preenchido. E eu fui estudando, tentando entender o máximo possível, até que eu caí, né, entre aspas, em uma palestra de um hoje muito amigo, Rodrigo Borges, que é um advogado que atua na área. Isso é pica, viu? Ele é uma das pessoas que me guiou no início da caminhada e que eu sou profundamente grata. Não só ele, tiveram outras pessoas no decorrer do caminho, porque eu acho que a gente nunca... Não, pode deixar, porque eu vou falar alguns nomes aqui em voz alta e eu vou pedir só pra você. Reaja. Eu vou falar o nome de um advogado e você vai falar reaja. Tá bom. E você não vai poder ser sincera sobre isso. Você vai ter que ser sincera literalmente sobre todos eles. Porque assim, são nomes que tem um contraponto aí. Não tem como você gostar de dois ao mesmo tempo. Tipo, Lula e Bolsonaro, eu gosto dos dois. Ninguém gosta de nenhum deles, mas assim... Gostar dos dois é impossível. Pode deixar. Pode deixar. Medo agora. E aí, ele foi uma das pessoas que me auxiliou bastante. Eu acabei caindo numa palestra que ele fez aqui em São Paulo, na Associação dos Advogados. E até então, eu
como eu atuava no contencioso para pessoas que tinham perdido criptomoedas, eu focava muito na parte cripto da coisa. Sim. Então, as criptomoedas, o Bitcoin, o Ethereum, outras criptomoedas que eram comercializadas. E para mim, o universo era esse. Só que na palestra que ele deu, eu vi que era muito mais que isso. Porque ele começou a explicar sobre a blockchain. E aí é fascinante. Aí, quando ele começou a explicar sobre blockchain, casos de uso, ele já tinha um livro publicado junto com uma outra profissional da área que eu também sou, assim, extremamente... Tenho grande inspiração, que é a Tatiana Revoredo. Ele explicou alguns casos de uso e eu falei, nossa, isso é fascinante. Essa tecnologia, ela tem muito potencial. Ela consegue destravar muitos problemas, ela consegue solucionar muitos processos, tem muita coisa que dá para fazer aí. E aí foi ali que eu tive um gatilho e falei, vou apostar nisso. Eu acho que esse é um caminho que vale a pena eu perseguir. E aí a minha virada de chave foi exatamente nesse ponto. E aí veio a pandemia, teve a questão dos concursos serem totalmente suspensos, sem previsão. E eu acho que uma coisa engatou com a outra. E aí eu, na sequência, falei, nossa, eu preciso... E o Rodrigo me falou algo que foi um conselho muito acertado. Ele falou assim, Nathalie, o que você gosta de fazer? Eu falei assim, olha, eu gosto de escrever. Sempre gostei de escrever desde a graduação. Aí ele falou assim, pô, se você gosta de escrever, escreve sobre isso, se você gosta disso. Aí eu falei, pô, preciso mesmo. E eu fiquei com aquilo. Só que eu não comecei a escrever imediatamente, porque eu via muita gente já escrevendo. E eu falava, preciso de um pouco mais de substrato, eu preciso entender um pouco mais. É difícil você escrever sobre algo como blockchain, que é extremamente abstrato, principalmente quem é da área de humanas, sem você conhecer a fundo o que é a blockchain. E aí, nessas, eu encontrei um curso, que aí foi a segunda fase ignada na minha carreira, que foi um curso de programação de smart contracts na blockchain para profissionais do direito na PUC São Paulo. Me inscrevi. Poxa, eu ouvi o nome do curso e falei, caralho, que foda. Aí falou PUC. PUC São Paulo. E aí Aí pronto. Comunismo na blockchain. Seguimos. Chegamos no ponto. E aí eu falei assim, nossa, smart contracts, eu já tinha ouvido falar sobre smart contracts. Eu falei, nossa, eu preciso entender que trem é esse aí. Preciso aprender. Só que era programação, né? Algo totalmente fora da minha zona de conforto. E aí, mas meti as caras, me matriculei e fui com a cara e a coragem. E lá eu tive a felicidade de encontrar um grande profissional da área. Um dos maiores desenvolvedores do Brasil e que galgou já inúmeros projetos internacionais, como o AgroToken e outros, que é o Jeff Prestes. Ele foi uma das pessoas que foi, assim, um dos meus tutores, mentores também, na minha caminhada, na minha jornada, e que também tenho profunda gratidão. E tive aulas com ele na PUC São Paulo de programação de smart contracts. E aí foi o momento em que eu falei, entendi. Agora eu sei o que é uma blockchain, eu sei o que é um smart contracts, eu sei fazer um deploy, eu sei como é que faz, como funciona a rede, como é que é o bastidor. E aí foi a partir daí que eu comecei a escrever sobre temas, sempre com viés voltado à tecnologia, mas que eu me senti apta com propriedade para realmente escrever sobre. E aí comecei a escrever alguns artigos sobre isso, participar de algumas entrevistas, alguns jornalistas pediam nota ou opinião sobre determinado assunto do momento. E assim eu fui caminhando, peguei alguns projetos e as coisas foram acontecendo. Foi uma fluidez muito, assim, legal. E eu tive uma experiência, assim, bem bacana. E depois que eu concluí esse curso, foi bem interessante, porque eu continuei acompanhando o Jeff nas 2 turmas subsequentes que ele deu aula na PUC. E aí eu estava auxiliando ele como professora, auxiliava
com os alunos e tudo mais. Isso foi uma experiência ótima. Uhum. E aí eu acabei conhecendo... Não, a gente traz advogado pra cá, nenhum de nós dois fala. Eu não falo. Eu sou italiano. Porque eles sabem falar tão bem e é tão legal de ouvir que vai virar um monólogo infinito. Mas tá tudo bem. Isso é a gente ótimo. tá aqui aprendendo. Pode continuar. Fica à vontade. Alguém traz um misto? E aí... Cadê a sol? E aí foi uma experiência incrível, conheci vários profissionais, advogados que tinham já interesse, atuavam de alguma forma e que estavam ali com a mesma, com o mesmo objetivo comum, que era entender um pouco mais sobre a blockchain. E alguns deles tinham já experiência com a área, outros não. E, assim, uma coisa do destino... Hoje, um dos profissionais que eu trabalho lá na Foxbit, que é o diretor jurídico e de compliance da Foxbit, foi meu aluno na PUC. Olha aí. E eu já Contratando os alunos. Não tem algum crime que tenha a ver com isso? Você não pode... E aí eu acabei me aproximando. Uma limitação. Tu não pode pegar os familiares e colocar pra dentro, os alunos, o pessoal próximo. Eu achei que isso tinha algum erro, né? Se eu soubesse, botar minha mãe pra trabalhar aqui pra ver. E, assim, esse ecossistema, o pessoal assim, tem esse espírito colaborativo muito legal. E eu acabei me aproximando do pessoal da Foxbit, levei alguns projetos meus que eu tinha pra Foxbit. Sim. Antes de trabalhar na Foxbit e percebi que lá tem um ambiente extremamente prazeroso e assim, não é porque eu tô lá e não é propaganda, mas é um ambiente extremamente saudável. Inclusive, Foxbit patrocina nós. Sim, pelo amor de Deus. Eu acho bonitinho. Porque esse aqui fica falando da Binance, você não tem o saco pra ouvir ele falar bem da Binance, porque é tudo fingimento. Foxbit pode patrocinar nós. Não, calma aí. Não é que eu falo mal, vamos lá. A Binance, eu tenho uma crítica, só que eu gosto muito da Binance. Qual que é a crítica? Gosta é o caralho. Quem não conhece nada desse mercado, vamos lá. O pessoal ouviu falar desse tal dessas cripto, que eu compro fico milionário. É que eu tô na cabeça de todo mundo. E aí o cara vai. Aí se ele pergunta pra alguém, o cara tem a tal da Binance, que ele já ouviu em algum lugar alguém falando. Ele entra lá, ele cai pra trás. É tanto número, a tela é tanto bagunçado que, o cara desanima. E se ele for pegar vídeo de tutorial pra aprender a mexer ali, são vídeos longos, horrível. Tu quer fazer São Paulo, Rio de Janeiro, tu tem que ir via Manaus no aplicativo da Binance. Não, assim, só que assim... Quero ver minha carteira. Você precisa de 5 cliques só pra chegar na sua carteira. Só que é assim, a Binance, agora vamos lá falar uma parte boa. Ela é uma plataforma muito completa. Então tem tudo ali dentro. Quando você já tem intimidade com o Web3, com esse mercado, você entra ali, você consegue fazer uma adaptação. Para qualquer pessoa que não tem, nem entra. Você vai, se você ainda mais se tiver labirintite, você olha lá, você passa mal. Não, definitivamente você passa mal. Passa mal. Já comparado com outras, são bem mais simplificadas. Eu já mexo com a Binance há alguns anos. Então, para mim, a Binance, apesar de ser todo meio bagunçado, eu me sinto em casa ali. Mas eu sei que ali é totalmente bagunçado. Gente, pra quem não sabe, eu tenho um certo histórico com o mercado de eventos e com alguns patrocinadores. Então, assim, vamos ver. Eu tô abrindo um bar, uma balada, tá? E eu quero patrocínio da Ambev. Beleza? Se eu ligar pra Ambev, não vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu pego, compro Heineken e boto uma puta placa da Heineken. E aí eu mando a foto pro diretor da Ambev. Em uma semana tem patrocínio da Ambev. Aqui é o seguinte... Nova Dax, patrocina nós. Porque assim que tiver esse patrocínio, ele vai ter que parar de fingir que ele gosta da Binance, entendeu? Não, é assim que funciona. E se tiver processo, tem uma advogada aqui, muito boa, que sabe resolver esse tipo de berro. Eu falo abertamente e internamente também. Que assim, pra mim, a melhor que tem é a Nova Dax. A melhor. Eles conseguiram simplificar o simplificado. Eu não posso concordar. Eu tenho a minha preferida. Você prefere a Foxbit porque você não conhece a CoinLivre. Vamos lá. Pra mim, por isso. A raposa ainda ganha. Só a história que a gente tem. O touro verde é melhor. É mais forte. Vamos lá. Antes de falar da Foxbit especificamente, porque tem coisa pra caramba eu vou falar, porque eu já vi palestra dela. Eu gostaria de inaugurar um quadro aqui, que eu já tinha inaugurado no primeiro dia. Nossa, ai, que medo. Por que eu vou ser a cobaia da primeira... É o quadro chamado... Cadê o cabide de foca aqui?
Crypto People. Nossa! Aí a gente bota uma música de fundo. Que quadro é esse? É o quadro onde a gente fala de nomes de pessoas do mercado, que obviamente tem pontos muito diferentes uma da outra, e a gente pergunta pra convidado o que ela acha sobre essa pessoa. Ainda bem que é com ela que ela é advogada, né? Exatamente. Se der merda... Ela vai saber se der merda, exatamente. A gente traz algum gamer, mas já fazer isso com a Elo. Fudeu. Fecha aqui pra mim, por favor. Gente, estou com medo. Vamos lá. Eu tenho alguns nomes pra passar e é o seguinte, você tem que responder rapidamente as primeiras impressões que você tem dessas pessoas, mas tem que falar a verdade. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Você vai ter que falar a verdade. Eu sei, eu fiz PNL, eu consigo ver as expressões e as microexpressões aqui. Eu vou tentar fazer uma cara de paisagem um pouco pra, assim, ficar mais neutra em alguns casos. E aí, podemos? Meu Deus. Posso começar? Podemos. Vamos lá, eu vou falar. O primeiro é um nome duplo. Porque Nossa. o que importa é a função da pessoa e não a pessoa em si. Marcelo Barbosa ou João Pedro Nascimento? Vulgo, presidentes da CVM. Qual a sua opinião? Eu, pelo pouco que eu venho acompanhando do trabalho de ambos, eu noto que os reguladores, eles estão, assim, principalmente com essa nova diretoria, essa presidência, extremamente abertos. Sim, concordo. Eu acredito que eles me desponta para mim que a gente entrou num determinado período em que o regulador ele quer estar próximo das empresas que desenvolvem tecnologias e ele literalmente está de portas abertas para, primeiro, aprender um pouco mais sobre a tecnologia. Sim. Para conseguir, em decorrência disso, regular melhor. É isso. Acho que é a primeira vez que eu até vejo até o próprio mercado querendo que seja regulado. A gente falou inclusive sobre isso. Próximo nome. Você não pode explicar muito não, porque a gente tem que ir atrás do outro. Tem que ir atrás do outro. Ah, meu Deus. Você não pode defender muito não, porque senão vai virar jabá do cara. Não. Já a gente tá abrindo o canal no LinkedIn privado aqui. Tá bom. Vamos lá. Próximo. Artemio Picanso. É um profissional que eu já, lá há muitos anos, cheguei a trabalhar. Em um caso, ele chegou a me convidar para atuar em um caso que ele recebeu, teve uma demanda no escritório dele. O nome dele tá explodindo agora. Sim, e aí, por quê? Foi exatamente, lembra que eu acabei de comentar que eu comecei atuando em casos contencioso, de pessoas que perderam valores, e ele também atuava no mesmo período com a mesma atividade. Então, a gente trocava muita figurinha do que estava acontecendo com relação às empresas. Então, a gente chegou a trabalhar junto lá há alguns anos atrás. Próximo nome. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, infelizmente, não conheço. Ana Paula Besbate. É uma querida. Adoro ela. Ela é uma profissional incrível. E ela atua já há muito tempo. Num período que eu estava começando, ela já tinha um projeto que ela lançou chamado Block Sherlock, que ela lançou em conjunto com o delegado da polícia, que é o Vitaltas. Sei muito bem, ela não pode vir aqui porque ela não pode ficar fazendo muitos eventos sociais para falar dos projetos que ela tem por fora da procuradoria. Então, assim, a gente tem que falar sobre o projeto sem ela estar aqui. Então, nem te contei sobre isso. Né? Esse projeto, Block Sherlock, foi um projeto bem legal. Inclusive, quando eu atuava nessa parte de buscar ferramentas que auxiliassem na busca de valores que clientes haviam perdido. É uma ferramenta muito legal que foi desenvolvida por ela, junto com o Vitaltas. E é uma profissional extremamente qualificada e como pessoa fantástica também. Deixa eu falar um nome. Ciro Chagas. Não conheço. Caio Sanas. Eu conheço o trabalho dele, mas eu não tive nenhuma, assim, proximidade com ele. Ele chegou a ser meu aluno na PUC também. Só que ele, eu acho que... Como aluno? Quantos anos você tem? Me desculpa. Quantos anos você tem? Você vai perguntar a idade pra mulher mesmo? Não, foda-se. É isso. Tu fala as coisas também. Tu fala que eu tenho OnlyFans, eu não posso... Não, mas eu falo a verdade aqui. Depende, quantos anos você acha que eu tenho? 30. 30, acertou, tá vendo? Tu já é professora da porra toda com 30 anos? Não, eu fui junto com o Jeff e tive alguns alunos. Foi uma experiência maravilhosa. Nomes, no caso. Daniel e Eduardo Paiva.
pessoas que são profissionais incríveis, que eu tenho profunda admiração e respeito, e que são pessoas também igualmente ímpar. Não tem, assim, tanto sobre o ponto de vista ético, moral, são pessoas... Intelectual, profissional, puta que pariu a quadra. São pessoas admiráveis. São admiráveis. Tem mais algum nome? Ou podemos fechar o quadro? Não, pode fechar. Pra botar no quadro, pra botar no recorte. Pode fechar. Vai, Cabide, já bota o número aí do recorte pra nós separar. E aí, vamos lá, vai. Agora é pra parte que importa. Porque eu conheci o nome dela antes de saber da Foxbit. Não antes de conhecer a Foxbit, mas antes de saber que você tava junto com a Foxbit. E eu vou ter que confessar um negócio aqui, porque a gente tava lá no evento. Conte. E eu tava com o Fábio, né? E eu precisava falar com o Artêmio e precisava falar com o... Qual que era o nome da outra pessoa que tava no teu painel? Enfim. Eu precisava falar com eles. Eu falei, Fábio, eu preciso que assim que eles saem, a gente tava lá na área VIP, né? Assim que eles saírem, eu preciso que você pegue a Nathalie e jogue, tira ela muito longe, que eu preciso falar um negócio com os dois que ela não pode ouvir. Porque se ela ouvir, vai dar merda. É sério isso. Vai dar merda, porque são as informações que ela não pode saber. é trade info, tá ligado? Por isso que, inclusive, você tem o contato dele. Antes de ter porque eu não falei contigo naquele dia. Não. A gente se conheceu, mas a gente não conversou. E aí eu falei, assim que vocês saírem, eu falei, Fábio, tira ela daqui. Vocês saíram junto, tira ela daqui, eu preciso falar com os dois caras. E assim, o ponto é que aquele painel da NFC foi muito bom. Foi muito bom, mas eram assuntos separados. Então a ideia era, tira ela de perto, eu vou falar com ela depois, pra ver se dá pra fazer alguma parceria, pra ver o que ele entende e tal, e deixa eu falar com os moleques antes. Era mais ou menos esse o negócio. Mas eu já tinha gostado pra caramba do painel como um todo. Foi um painel muito bom. Foi um dos mais fortes, inclusive, do evento inteiro. Então, a grande questão é, eu acabei te conhecendo pelo que você falou e não pela posição que você tinha. O que é estranho, porque normalmente nos painéis você vai assistir porque o cara é o presidente, sei lá o quê. Não. E eu gostei do painel e da temática do painel, sem saber quem que era quem. O Artêmio mesmo estava no meu painel, eu não sabia quem que eles eram. Nenhum deles. Enfim. Então, a pergunta que eu tenho para você, que não é uma pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho mais. Como é que foi essa trajetória? Como é que você chegou na Foxbit? O que você faz na Foxbit que é diferente do que você fazia antes? E você mesmo falou agora que você tem um diretor jurídico. Então, você é advogado, você é versado nesse assunto. Mas você não está nesta área, você está em tokenização. Então, me explica, como é que você entrou na Foxbit e por que tokenização? Até para aproveitar e fazer propaganda da CoinLivre. Né? A pergunta CoinLivre aqui no fundo e ali no fundo também. Porque a CoinLivre é o Touro Verde, né? A melhor empresa que tem no Brasil. Exatamente. Existem controvérsias. Eu tinha que vir de verde hoje. Eu devia ter vindo de laranja hoje pra ficar mais... Mas o que aconteceu? Eu, como comentei, acabei conhecendo o pessoal da Foxbit. Já participava de alguns grupos que o João Canhada participava também. E eu fui acompanhando, sabia a história da Foxbit. Uma das coisas que me fascinou na Foxbit foi a história que a Foxbit tem. Começou em 2014 pelo João e o Guto. Tiveram vários problemas, dentre eles o falecimento do Guto. Passaram por vários percalços. E mesmo assim, eles têm uma posição extremamente forte hoje no mercado. Então eu gostava da trajetória, da história da empresa como um todo. A Foxbit, por sinal, pode virar série no Netflix. Porque o que passou de problema ali, o fato de eles estarem hoje... E, assim, eles estão, assim, bem firmes. A gente recebeu esse ano um investimento. Então, assim, é uma estrutura hoje muito sólida. E eu acho que os percalços que eles passaram, eles extraíram o melhor possível. Hoje... Eles já estão em parceria com a CoinLivre? Não. Fala para eles abrir o olho. Para fazer parceria. Agora, a gente passando por semanas bem complicadas em relação a exchanges, traders, etc. Fechando as portas ou travando operações. Hoje, com a notícia de mais 3 exchanges bem grandes travando a operação. E a Foxbit está imune, parece. Parece não, ninguém está imune. Fala nada. Então, não temos problemas nenhum de liquidez, nem de nada. O melhor desse mercado, infelizmente, a mídia só fala sobre notícia negativa. A gente já falou sobre isso, eu odeio isso. Mas o ponto tudo que pudesse dar errado, ou que puder dar errado, a mídia vai falar sobre. Porque eu acho que o objetivo deles é foder com o mercado de maneira geral. Sim. Então, assim, o fato da gente não ouvir notícia negativa de alguma empresa é bom pra caramba.
É que nem quando teve o The Merge há pouco tempo atrás, que o pessoal falou, não, porque vai ser ruim pro rede de Ethereum e tal, sei lá o quê. Gente, trocaram o motor com o carro andando e não aconteceu nada de errado. Ninguém teve notícia negativa, não aconteceu nada de errado. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. Tá acontecendo esse escândalo gigante agora das exchanges e ninguém falou nada da Foxbit ainda. Ô, Nathalie, vamos lá. Isso é sensacional. Sobre esse escândalo que aconteceu. Eu ia falar isso. Não, eu ia falar. É que na hora eu falei escândalo. Já perderam o estádio dele. Não, eu já ia falar escândalo da Foxbit. Mas só vou concluir aquela pergunta que ele fez antes, que era com relação a como eu cheguei na Foxbit e tudo mais. Foi bem nesse caminho, eu acabei conhecendo e me aproximando, levei alguns casos para internamente e vi como era a dinâmica. Até que esse ano eles decidiram abrir de forma mais forte a parte de tokenização de ativos. Meu nome foi cotado e me fizeram um convite. Se eu gostaria de integrar aí o time e poder tocar essa frente de tokenização, já que eles já tinham conhecimento que eu entendia. A parte regulatória e jurídica, mas também a parte de desenvolvimento. Inclusive a Nathalie, que ganha 50 pau por mês, 18 salários ano, mais bônus. É muito difícil de contratar. Queria contratar? Queria, mas não tem como. Foxbit paga muito bem, infelizmente. E paga em Bitcoin, inclusive. Eu sou bem satisfeita. E aí, fizeram um convite e eu super topei pelo ambiente, por tudo, e tô bem satisfeita. Ambiente legal aqui na Coinlivre. Aqui na Coinlivre é que o ambiente é legal. Tu imagina alguém do jurídico que faz originação de negócios e entende de modelagem aqui na Coinlivre? Ô, Fábio, vamos abrir processo seletivo, Fábio? Processo seletivo falando, queremos uma mulher que trabalha na Foxbit na área de rede de tokenização. E isso que é legal, uma mulher. Porque no ambiente cripto a gente percebe que existem ainda poucas mulheres. Somos poucas. Não, mas assim, a gente estava até comentando aqui. Existem poucas mulheres que frequentam as reuniões, os eventos, só que as especialistas tá pau a pau. E não só pau a pau. A relevância das mulheres no mercado tá sensacional. Ou seja, público, no topo tá mulher. Tem muitos nomes, assim, muitas... A própria a Ana... A Ana Barata, enfim, tantas outras. Ana Cara. Tatiana Revoredo. Tem várias. A Renata. própria Elô, nossa convidada número 1 aqui, que é o ponto focal de todo mundo que quer fazer alguma coisa nesse mercado, enfim. Mulherada tá foda. Sim. Agora vamos lá, falando da FTX. Sim, que é o assunto do momento. Sim. Que aí deu problema nela, e aí saiu até um documento, tem mais 130 empresas que estavam ligadas direto ou indiretamente com ela, que possivelmente vão seguir o mesmo caminho dela. É um efeito em cascata. Ontem mais 3, amanhã o que vai acontecer? Hoje a Foxbit está blindado disso, e o que você acha desse problema? Eu acho que a gente vai enfrentar, a partir daí... foi uma novela praticamente mexicana, né? Que a gente viveu semana passada. Foi algo extremamente... Você acompanhava pelo que eles chamam de cripto Twitter. Isso. Não sei se vocês acompanham, mas foi algo assim que era... A cada 6 horas tinha uma reviravolta. Foi bem interessante de se assistir. Mas o que a gente... sintetiza e pode deduzir que a gente vai enfrentar daqui para frente. Eu acho que a gente vai passar por um recrudescimento, assim, com relação à emissão de tokens, como foi o FTT. Eu acho que, muito provavelmente, os reguladores, e aí eu falo... Inclusive, menciono a SEC nos Estados Unidos, que era, por incrível que pareça, a FTX, ela era uma das queridinhas da SEC. Depois a gente até viu que, pelo CryptoTT, pelo CryptoTwitter, que existia ali uma aproximação muito grande entre o CEO e
membros da SEC para... Tem uma história até meio obscura por detrás ali, de grandes nomes conhecidos da mídia. Você quer receber mais um processo? Porque eu tenho um comentário não, nem vou falar. Eu tenho algumas coisas aqui que o pessoal vai mandando, que você olha assim, você, uau. Mas como não tem prova... É que assim, vamos lá. No último evento que a gente foi agora, não vou falar nada para ser processado, tá? No último evento que a gente foi, teve uns painéis sensacionais. A Criptorama aqui. Sim, eu estive lá. Né? Então, exatamente. Um painel sensacional do Daniel, com a Ana Escambau e o anterior a eles. E teve um comentário ali que eu adorei, que é o seguinte. A SEC não faz ideia do que está fazendo. Não faz ideia. Nesse aspecto, a CVM está nadando de braçada. Porque eles estão interpretando a SEC, onde eles normalmente se baseiam, para poder entender a situação aqui no Brasil. A SEC está completamente louca da cabeça. Numa semana, eles entendem que tudo é token utility. Numa outra semana, tudo é token security. Ah, mas é token security, então a gente libera dessa maneira. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles não estão gerando jurisprudência, estão gerando case bizarro para dar processo para tudo quanto que é lado, sem um norte, vamos dizer assim. Eu acho que o medo de acabar tendo problemas com empresas está tornando com que os reguladores tentem engessar. Então, o medo da inovação está fazendo com que eles emitam aí decisões que vão acabar por engessar a tecnologia. E aí, todos aqueles estados, aqueles países que não tiverem esse pensamento, e aí tiverem um pouco mais na vanguarda, como o Brasil está despontando, vão ter um benefício aí, vão ter certa vantagem, porque aqui a gente percebe que os reguladores, tanto o Bacen, como a SUSEP, como a CVM... A SUSEP tem a ver com isso? A SUSEP, ela lançou também sandbox regulatório, então ela é um... A gente começar a falar sandbox aqui, eu vou ficar virado no giraia. Não necessariamente no mercado cripto, mas ela está muito aberta para entender as tecnologias também. Então, esses 3 entes reguladores, eles querem aprender sobre a tecnologia, eles não querem inviabilizar novos negócios. E o que é o sandbox regulatório? Talvez muitos... Nossa, não, por favor, explica. Explica, porque esse é um assunto que eu queria fazer vídeo hoje, inclusive... Mas a gente precisa falar sobre isso. Sim, muitas pessoas... Nossa, do que ela está falando? Sandbox regulatório, até pela tradução literal desse termo da língua inglesa, é como se fosse uma caixa de areia. Basicamente, é uma caixinha de areia. Como mais ou menos você coloca uma criança naquela caixinha de areia, ela fica brincando naquele ambiente extremamente limitado. Ela não vai fugir e escapar dali. E é basicamente isso que o regulador fez. Ele criou um ambiente limitado em que, eu vou lançar um edital. Então, vamos supor a CVM. Eu vou lançar um edital compondo várias regras, indicando requisitos para participar, para você submeter um projeto e participar do sandbox. E aí, eu tenho um número de vagas, como se fosse um concurso público. São 10 vagas. E aí, dentre todos os inscritos, eles vão selecionar. Você se submete e eles selecionam os projetos que eles acham mais interessantes, mais disruptivos, que vão fomentar o mercado de uma forma mais inovadora. Dentro do número de vagas são selecionados aqueles 12 projetos, e eles colocam esses 12 projetos dentro dessa caixinha de areia, e ali dentro daquele ambiente segregado, eles conseguem... Eu tô me coçando. É agora que eu brilho. Eles conseguem observar e acompanhar o desenvolver daquele projeto. Então, basicamente, o regulador ele fica de olho, ele fica observando os projetos que estão sendo desenvolvidos ali dentro daquele âmbito em que ele tem uma fiscalização direta. Sim. E, em contrapartida, a empresa, a pessoa que está tocando aquele projeto, ela tem... não é a chancela do regulador, porque é meramente um ambiente em que ele... Ok, eu deixo você começar a explorar essa atividade comercial
envolvendo tecnologia, mas... E a gente vai testar. É um ambiente de teste. Mas você queria falar alguma coisa, John? Você tá se coçando, mas eu tô literalmente me coçando. Então fale. Antes de qualquer coisa, ô Fábio? Fábio? Dá um oi pra galera, por favor. E aí, pessoal? Bem? Não, só pra saber uma coisa. Se eu comentar sobre o Sandbox, a gente vai perder o patrocínio aqui? Eu acho que sim. Mas aqui, o podcast é pra isso. Tá bom. Pra perder patrocínio? Então, não. Vamos lá. Eu venho de laranja no próximo episódio. Eu queria entender como que o Sandbox da CVM não é política dos amigos do rei. Porque é o seguinte, vamos lá. A gente tem uma Vortex que do nada, porque está nesse processo, vamos saber como que eles chegaram lá, não vou nem falar sobre isso, para não falar que teve algum tipo de problema, mas assim, eles podem fazer o papel de uma DTVM. Eles podem fazer token security com oferta pública, que ninguém pode fazer. Literalmente o trabalho da Coin Livre, eu não sei quantos advogados que a gente tem, que são próximos da CVM, só para tentar fazer com que porque esse é literalmente meu trabalho lá dentro, eu sou diretor de projetos lá, com que cada uma das originações que a gente tem, com lastro, Web 2, possa ser colocada na Web 3, a gente tem que passar por, sei lá, quantas auditorias e quantos advogados para que a CVM possa dar uma chancela ali, que também não é nem formal, porque eles não podem dar uma chancela para nada, porque eles querem ajudar, isso eu concordo contigo. Né? Pra gente poder lançar um projeto. E aí, do nada, você tem empresas ali dentro daquele bundle de, sei lá, o que raio que é aquilo, se é influência e tal, que podem fazer o que bem entenderem. E aí, a CVM vai entender se aquilo está certo ou errado. Mas pro resto do mercado, não tem um processo. Me desculpa, aí eu não quero nem saber. Aí não é nem uma pergunta. Não tem processo, não tem previamente definido. Não tem. Se o Fábio quiser agora falar, não, a gente vai passar a próxima semana se adaptando para poder mandar uma documentação para a CVM para participar do Sandbox, não tem como, não tem regras claras do jogo. Então, a minha pergunta é, me explica como é que isso não é a regra do Amigos do Rei. Então, os critérios que a CVM, o Bacen, ou outro ente regulatório utiliza para escolha desses... Escolha, olha que fofa. É advogada mesmo. Escolha. Ai, que fofinho. Para escolha dos projetos que vão participar do Sandbox, ela obedece os critérios que estão constantes no edital e ela segue ali principalmente um caráter, acredito que, subjetivo da autarquia. Oh, que bom, finalmente alguém falando isso em voz alta. Só que... Finalmente. Porque não, falar que é objetivo, você tá de sacanagem comigo. Não, existem critérios que isso consta do próprio edital, mas existem outros critérios que provavelmente são levados em conta, como eu mencionei, a capacidade daquele projeto fomentar o mercado, a capacidade disso trazer uma disrupção e uma quebra de paradigmas até então com os modelos tradicionais. Então, esse ambiente de sandbox regulatório é um ambiente de teste, vai ser testado. E como você mencionou, nesse caso da Vortex, eles emitiram esse ano a primeira debenture tokenizada do país. Foi um projeto em âmbito do sandbox regulatório, e o que a gente pode perceber é que, por mais que eles tenham sido selecionados para participar do sandbox regulatório e emitir esse tipo de papel tokenizado, o que acontece? Nem por isso eles conseguiram uma total liberdade. Um dos pontos que foi fortemente alvo de comentários, críticas, e aí quando eu falo críticas, não necessariamente críticas negativas, crítica de questionamento mesmo. Foi o fato de, por exemplo, eles não poderem alcançar o varejo. Eles só podem ofertar as debentures, ou papéis nesse sentido, para investidores profissionais ou qualificados. Então, ainda que em âmbito do sandbox regulatório, existem limitações. O regulador, ele permite você participar desse ambiente de testes, mas dentro de um ambiente controlado e seguindo algumas regras. E a maior vantagem, pelo que eu noto, de participar do sandbox regulatório é que
todas as empresas que elas têm um projeto, que foram aceitas para participar do sandbox regulatório, elas são vistas no mercado com um grande atrativo, porque... E um nível de chancela superior. Exato. Mas é uma chancela governamental que não de fato representa que são os melhores players, e sim os que conseguiram chegar lá. Tem uma certa segurança, transparece uma segurança normal para os outros players de que, não, essa é uma empresa séria que submeteu um projeto... Então, peraí, vamos dar um tempo aqui pra ver se você tá viesado ou não. A Foxbit tá no sandbox do Bacen? Não. E nem da CVM? Não. Então eu acredito em você. Agora mudou o assunto. Agora mudou o assunto. Porque o Bacen tá com o deles também. E eu tive uma certa interação recente com o pessoal do Sebrae, que tá com o auxílio da CVM, que eu fiquei... A única pergunta que eu tinha era, eu amo o Sebrae, tá? Eu fiz parte de vários Shark Tanks do Sebrae e tal. Mas eu fiz uma pergunta única ao pessoal que tava lá. Se eu colocar qualquer tipo de projeto para dentro da incubadora de vocês, eu tenho vantagem para entrar em sandbox regulatório? E a resposta foi unânime para 3 pessoas diferentes. Sim. Me desculpa. Isso tá errado. Isso tá errado. Não, e eu amo o Sebrae. Amo, mas tá errado, velho. Todas as opiniões que eu tô falando aqui não tem nenhum caráter enviesado, até porque eu falo aqui não em nome da Foxbit, mas em meu nome pessoal, e é completamente desassociado de qualquer tipo de interesse. Não, a gente não participou nem do sandbox da CVM, nem do Bacen. Essas opiniões refletem algo que eu venho, como atuo já no mercado há algum tempo, muito antes de estar na empresa que eu estou, algo que eu observei, tenho observado, então é mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto. Já que entrou nesse assunto, ficou travando, você ficou meio desconfortável, o George vai levar um processo daqui a pouco, mas tudo bem. Hoje você está na Foxbit, você é head de tokenização de lá. Eu toco a parte de tokenização, atuo na parte de business, design de produtos nessa área de tokenização. O design de produtos nessa área de tokenização seria o quê? Tentar fazer com que determinada demanda que é trazida por algum cliente, a gente modele. Para ver se vai fazer sentido ou não. Exato, Tá. Hoje vocês têm lá, como é que eu posso dizer, uma preferência no que tipo que vai fazer de algum token que vocês vão gerenciar ou não? Acho que essa pergunta é... Não, por exemplo, assim, tenho preferência mais para imobiliário, tenho preferência mais para recebíveis, alguma coisa assim. Eu preferia não responder essa pergunta. Porque é algo, assim, bem particular da empresa, das diretrizes. Eu tenho uma pergunta para fazer, que eu tô querendo fazer faz um tempinho já. Você lembra que a gente falou com o Rafa, há um tempo atrás? E ele montou uma exchange agora, mas é uma exchange focada em câmbio internacional e tal. Então ele montou essa empresa em vários outros países. Sim. Vamos lá. Eu vou botar aqui depois no comentário fixado, porque eu não lembro de quem que é essa frase. Tá? Mas vamos lá. Teve uma pessoa que falou o seguinte, a blockchain, as criptos de maneira geral, não é sobre tirar as moedas ou os tokens de um país, e sim sobre tirar o país das moedas. E eu acho isso uma análise sensacional. Sim. Vamos começar daí. Beleza. E aí você tem algumas operações internas que, por ter escritórios em outros países, conseguem fazer com que várias operações, assim como o que seria considerado há muito pouco tempo atrás evasão de divisas, né, fosse possível. Então você pode mover moedas, dinheiro stable, tô falando de stable agora, puramente stable, de um país para outro, sendo que você só precisa pegar e declarar isso na chegada e não na saída. Tanto pessoas físicas quanto empresas podem fazer isso. Eu sei que tua área não é tributária, tá? Eu sei especificamente o Daniel e tal, então puta conversa legal sobre isso. Mas a minha pergunta não é técnica aqui. O ponto a blockchain desbloqueou algo que antes era inviável,
que é a habilidade de uma pessoa poder, de fato, ter um ativo ali. Eu não vou chamar de moeda, porque já falei várias vezes sobre isso, eu sou contra chamar de moeda, mas fazer com que pessoas pudessem fazer esta operação de uma maneira mais fácil, mais rápida. A exemplo da própria Argentina aqui do nosso lado, que está sendo extremamente bem vista para quem está no mercado de cripto. Então, assim, esse mercado hoje é viável entre diversos países. Eu não estou falando de legalidade nenhuma aqui, tá? Eu quero saber, você, esquece Foxbit agora. Qual que é a tua opinião sobre esse mercado? Se você pudesse escolher, você viabilizaria esse mercado primário de acontecer sem a regulamentação? Não regulamentação, controle do governo. Regulamentação eu acho importante. Se controle do governo, ou você voltaria um passo atrás? Ponto de partida. A blockchain e todo o ecossistema, ele realmente quebrou um paradigma com o modelo tradicional de você consegue transferir valores de um estado para outro, e o estado, quando eu falo, é de um país para outro, sem necessariamente você se submeter a modelos tradicionais como SWIFT, que demoravam vários dias. Fora burocracia, taxação. Exato. Taxa de remessa internacional, mais taxa de IOF. E num sistema extremamente eficaz, que funciona 24/7, sem maiores dores de cabeça. Então foi uma ruptura e foi o primeiro passo para diversas outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Vários processos agora financeiros estão sendo pautados, inclusive o próprio Pix. Eu tive numa reunião, numa palestra com um dos profissionais que projetou o Pix, e eles planejaram o Pix baseando-se também na ideia de toda a sistemática da blockchain e funcionamento. Fato. A gente falou isso várias vezes aqui. Se você é aquele tipo de pessoa aleatória que fala, eu não acho que a blockchain é legal, porque as moedas, sei lá o quê, mas você faz Pix, você é um hipócrita. Exatamente. Só existe Pix por nossa causa. Exatamente. Por quê? A ideia que a blockchain trouxe, a tecnologia que está associada a ela, deu margem para a criação de diversos outros produtos financeiros que a gente consome e às vezes a gente nem sabe qual é a origem. Então, foi já uma quebra de paradigma. Não só a origem, mas o procedimento. Sim. O processo. Do input ao output. A gente falou sobre isso também aqui, sobre operações que a gente nem sabe que a gente usa normalmente, que a gente não sabe que está dentro do mercado cripto, seja por causa da criptografia em si, seja por conta do processo de segurança por trás dele, ou do processo financeiro. Existem transações no dia a dia nosso que a gente não sabe, que é feito esse swap simultâneo sem que você tenha desembolsado uma cripto ou recebido em troca uma cripto. A gente falou isso sobre o estacionamento de shopping, entre vários outros exemplos. Porque esse estacionamento de shopping foi o primeiro, há 2 anos atrás. Mas hoje já tem vários outros desses. Não sei se você sabe disso, mas assim, o estacionamento tá em cripto ali, só que você não sabe disso. Você vai no cartão normal. Né? E a própria ideia que a gente já discute e fala sobre stablecoins há muito tempo. E a gente vai, em breve, ter aí, faz parte do Open Banking, o CBDC, que nada mais é do que replicar... Tudo que essa mina fala, me dá uma pra conversar. Ai, meu Deus. Pode conversar. Essa aqui vai ter 2h30 de duração. Tu tem reunião depois? Eu não tenho. Porque hoje vai durar isso aqui. Falou do CBDC, eu não ia falar nada. Você tava se segurando. Eu não ia falar nada. Pra que eu vou tocar num assunto como esse? Mas agora que você falou, vamos ter que tocar no assunto. Então, a gente nota que é replicar um pouco das ideias e tecnologias que a gente tem em Web3. Mas me conta aí o que você... Não preciso te contar nada. Eu preciso fazer uma pergunta pra você. Você é a favor ou contra a existência do CBDC? E por quê? Eu acho que na vida tudo tem prós e contras. Então a gente... Mas olha que advogado tá em cima liso, do né? muro de uma... Não, dá pra se candidatar a política. Exatamente. Passou por uma meia hora de sebo, de vaselina, antes de começar a entrar. Falou, hoje a gente vai ficar em cima do muro. Não, mas é verdade. A gente, obviamente, o Pix foi uma revolução. Tá fugindo do assunto, voltou pro Pix agora. Eu vou dar um exemplo. O Pix foi revolucionário porque, você vai hoje... Você anda aqui na Paulista.
Você anda aqui na Paulista no final de semana, tem vários comerciantes vendendo bijuterias, artigos artesanais, e eles aceitam Pix. Cara, isso é sensacional. Essa semana aqui eu comprei o polvo da felicidade. Aquele que vira. Aquele que vira. Você quando fica você triste. Vintão, paguei um SDT. Sem brincadeira. Barraquinha. Ela aceitou o cartão cartão aleatório, mas é um cartão que eu tenho que paga em cripto. Mas ela não sabia disso, mas eu paguei em cripto. Você pagou em cripto? Oi, paguei em cripto. Mas ela não sabia disso, porque faz conversão na hora da transação. Mas eu paguei em cripto o povinho da felicidade. Então, e assim... assim... Isso dá muito certo no Tinder, cara. Você fala, bota no Tinder que você tem o povo da felicidade. Meu, a menina fala, caralho. Porque qual que é o motivo de um cara ter um povo da felicidade? E, tipo assim, a gente não sabe quando a menina tá de TPM ou não, quando a menina tá feliz ou não. Então, assim, quando você acordar, você pega e vira o povo. Porque daí eu já sei. Se tiver no negativo, eu vou pro mercado, compro chocolate, salgadinho e joga, entendeu? Tem que ter um objetivo por trás disso. Qual é a cor do seu povo da felicidade? Hoje, tá azulzinho, tá feliz pra caramba. O lado negativo dele é rosa. Não sei por que é desse jeito. Mas a tia aqui de baixo tem um monte desses. Tem todas as coisas que você pode imaginar. Muito gostei muito bom. Não, é sério. Não, tô me segurando pra não falar algumas coisas aqui. Eu tenho foto do povo da felicidade. É que eu não postei ainda, porque senão o Cabide já tava colocando na tela ali. Mas eu tenho ele, falando sério mesmo. Olha onde a gente chegou. Tá Vamos lá, CBDC, a favor ou contra? Então, Ela não vai responder. Tentando seguir a linha de raciocínio, mas sob o ponto de vista, poxa, eliminou taxas. O Pix eliminou taxas. Ele eliminou intermediários. Você necessariamente tinha que estar vinculado a uma instituição financeira, tinha cobrança, existia toda uma demanda com relação a isso. E hoje você consegue 24/7 também fazer transferências. Isso foi muito bom. Isso foi, assim, um marco, eu acho que na história do Brasil, sob o ponto de vista de meios de pagamento. Não, literalmente, nenhum outro país tem. E outra, existe uma customização das limitações de segurança. Hoje, por exemplo, o Itaú ele dá um limite até a partir das 6 horas da tarde ou 7 horas, eu não lembro. Não, mas da China já tem. Você pode até R$1.000, mas o ponto é, você pode customizar isso também. Sim, você vai até o banco, assina um termo de que você se responsabiliza, né? E aí você pode ajustar os limites diários, noturnos, enfim. Eu literalmente mandei pra minha gerente, falei, cara, se você pegar qualquer... Não é R$1, eu não quero saber. Se for entre 6 horas da manhã e 11 horas da manhã, é pra bloquear tudo. Porque não sou eu. Eu tô dormindo esse horário. Até 5 horas da manhã eu tô acordado, tô estudando. Se você pegar uma transação às 4 horas da manhã, é pra passar. Ponto. Não tem limite de R$1.000. Eu quero o limite infinito. Mas, neste horário. Ele é no tipo. Completamente. Durante a manhã eu não quero nem saber. Eu sei que você é do tipo que vai pra... Que vai pra... Como é que é? Parque Ibirapuera, abraçar árvore. Eu sei muito bem. Ela tava aqui marcando o rolê com a Sabrina? Com a Sabrina, grande amiga. No domingo de manhã. Domingo de manhã eu tô de ressaca, porque eu saí sábado à noite. E o pior, a Sabrina me deu bolo. Não, eu literalmente falei pra minha gerente, olha, filha, se você ver qualquer transação entre as 6 da manhã e as 11 da manhã, não sou eu. Pode ser R$1, pode ser R$1 milhão. Você bloqueia. Isso não é TED, não. Isso é Pix. Você bloqueia. E aí, não contente, eu fiz isso com o Mercado Pago, porque no Mercado Pago é da hora pra caralho. No Mercado Pago você pode fazer o que você bem. Tem seguro Pix. Sim. Seguro Pix. E agora até a moeda digital deles. Lá é sensacional. Mercado Coin. Ali é tipo, mano, Mercado Pago, ó. Mercado Livre. É por isso que todo o modelo da Coin Livre é baseado no Mercado Livre. Porque, ó, os caras são simplesmente sensacionais. Os argentinos acertaram. Uma vez na vida. Uma vez na vida. Tem que nacionalizar essa merda. Vamos lá. Trouxe, assim, o Pix, dando um exemplo pontual, vários benefícios nesse sentido. Eliminar intermediários, retirar taxas, e você consegue ter uma liberdade maior. Mas, como tudo, existe outro porém, que é, bom, o Estado consegue saber exatamente tudo que você faz. Bacen. Então, você, literalmente, você tem algo para esconder... Não é um bom meio de pagamento. E nem a blockchain. Já falamos sobre isso. E hoje, assim, até quem anda com dinheiro hoje normal, por exemplo, você vai pagar alguma coisa. Outro dia eu fui pagar, não lembro que eu fui pagar, tirei minha nota de 100, a pessoa quase bateu em mim. Sim. Mas como isso? Você é da época da pré-história.
Quase me chamou de Inca. Eu fui Exato. dar caixinha pro Flanelinha, ele não aceitou em dinheiro. Ele queria em Pix. Gente, Isso tá de sacanagem. Não, eu tô de sacanagem. não, mas... Mas ele ofereceu o Pix. Não. Porque eu falei que eu não tinha dinheiro em dinheiro. Ele falou, não, aceito Pix. Flanelinha tá aceitando Pix. Não, às vezes eles já andam com o QR Code da carteira deles. É sério. Aí é avançado. É sério Aí é isso. avançado. Eu já vi É a isso. galera do Lava Pacaembu que tem essa tecnologia. O pessoal daqui não tem essa tecnologia, não. Não, tem. O pessoal da Paulista tem essa tecnologia? Não sei na Paulista, mas ali na região do Higienópolis, eu já fiquei num cafezinho e ele tinha uma parte aberta. E aí passou uma pessoa, acho que comercializando brownie, alguma coisa. E eu falei, putz, até sou uma pessoa que é uma formiguinha. Eu até compraria, mas eu tô sem dinheiro aqui, eu vou passar o cartão e tal. Ele tava sem máquina. Ele falou, não tem problema não. Ele sacou um QR Code. Falou assim, não, você pode pagar. Esse aqui é o meu Pix. Queijo coalho na praia, você também já paga um pouco. Olha, eu sou... Pergunta rápida. Você é judia? Você mora em Higienópolis? Não. Tá, porque você deu um exemplo, eu falei, não, porque ia fazer sentido, tá ligado? Estudado, inteligente, normalmente. Minha família é judia, eu sei como é que funciona o negócio ali. Não. Mas já falaram que para negociar eu sou um pouco judia. Assim. Caramba, mão de vaca? Não, assim, eu gosto de negociar, assim... Eu posso falar com propriedade, literalmente. Eu sei como é que funciona o negócio ali, não é fácil não. A gente gosta de negociar bem. Bom, e você pode parar de fugir do assunto, por favor? Eu fiz uma pergunta muito simples, é sim ou não? É binário. CBDC, a favor ou contra? A favor. Por quê? Porque eu acho que a tecnologia, por mais que tenha aí um controle maior estatal, e existe muito medo com relação a essa concentração de poder para o Estado, eu acredito que tem mais benesses, tem mais vantagens que pode propiciar do que malefícios. Então eu acho que vale a pena ser testado. Obviamente, a gente precisa ter o nosso papel de... Você já viu que eu sou a favor e ele é contra, né? Não. Contrário. Ah, é? Eu sou a favor. O CBDC? Sim, eu sou a favor. Só que, ela tá falando, aí alguém vai ser o responsável ali, porque tem que ser pra não virar um boné velho, igual uma bagunça toda. Sim. Só que quem que vai estar no comando disso? O problema não é esse, é emissão e lastro. Porque, infelizmente, eles colocaram essa moeda sem lastro no real. Com a emissão sem lastro no real. E aí, qual que é o lastro? Num país que, num ano bom, faz 10% em inflação. IPCA entre 8 e 15. Que paridade é essa que a gente vai criar? Porque é uma moeda nova, sem lastro. Hoje a gente fala muito lastro, mas o que é lastro? Pra mim, a gente vai lastro... voltar na conversa. Não, eu não sou nem a favor nem contra, a gente Uhum. falou sobre isso várias vezes, mas é que infelizmente o Bacen se posiciona de uma maneira que é muito complicada. Quando eles falaram que a quantidade emitida do CBDC não tem nada a ver com a quantidade real, é meio complicado pra mim. Porque se eles vão aceitar isso como moeda, literalmente como moeda, que eu também sou contra, a gente tá falando de um órgão emissor. Se eles são um órgão emissor de uma moeda que não tem controle, como é que funciona a emissão disso? Como é que funciona a inflação disso? Se simplesmente não tem lastro, você tá criando uma coisa tipo assim, vamos virar a China. É isso que eles estão fazendo a deles? Mas eles têm controle, a gente não tem. A China... Quanto que vai valer isso? Quando eles trataram desse ponto, e aí, por conta de alguns pontos que eles levantaram, isso gerou uma certa preocupação, que é, por exemplo, cogitou-se lá estabelecer, por exemplo, uma validade em que essa moeda teria valor e curso. Então, são alguns pontos que ainda causam receio com relação a essa concentração de poder no âmbito do Estado, mas ainda eu acredito que as benesses que podem advir dessa tecnologia, da adoção, são maiores. E eu acho que a gente tem que estar aberto a adotar. Não, eu acho, assim, abrindo isso, uma parte do conservadora, se o governo está fazendo isso, então agora é confiável. Eles pensam um pouquinho diferente. Principal ponto positivo, teoricamente, pra mim é esse. Sim. Se o governo tá assumindo que a Web3 existe, é positivo. Sim. Uhum. É positivo pro CBDC? Espero que não. Honestamente. Eu não queria que o pessoal entendesse que se o governo tá falando sobre algo, o único algo
que faz sentido ou que é seguro é o que o governo está emitindo. Esse seria o pior resultado possível. Eu queria que o governo falasse sobre o nosso mercado, só isso. Se o CBDC é a maneira que isso vai acontecer, que bom. Por isso que eu sou a favor do CBDC. Não como moeda, mas sim como instrumento que vai trazer esse conhecimento para o público. Porque o Pix foi adotado muito rápido. O Pix poderia ser uma coisa que todo mundo seria contra, se não fosse bem explicado. Mas foi muito bem explicado. Todas as instituições financeiras foram a favor, mesmo não tendo controle sobre a operação. O Pix não é dos bancos. O Pix é do Bacen. Sim. E mesmo assim os bancos adotaram. Então quando o governo tem algum tipo de movimentação assim, eu vejo com bons olhos o ponto de vista de... Se o pessoal já entendeu o que é o Pix, vai ser mais fácil a galera entender o que é o nosso mercado. Então nesse aspecto eu acho que vale muito mais a pena do que pontos negativos. Mas se a galera tá achando que foda-se o Bitcoin e ETH não é nada, o escambau, não existe stable, vamos comprar CBDC, me desculpa. Aí tem um erro. Você não vai fazer tua aposentadoria em CBDC. Me desculpa, não vai. Ó, até joguei negócio longe, mas que bom, porque dessa vez não tinha álcool dentro. Não vai. No evento do Criptorama, na palestra do segundo dia, teve a presença do Batavia, que é do Banco Central. E ele explicou até através de alguns slides exatamente como foi esse processo, porque ele é uma das pessoas que participou da criação e desenvolvimento do Pix. E, na verdade, o Pix foi a primeira etapa de todo um processo que compõe o Open Bank. Foi a primeira etapa para o CBDC. Não é que agora vamos criar o CBDC. Não, a primeira etapa, sempre o fim... Sério? Foi isso mesmo? Sim. Eu não sabia disso. A implementação do Pix foi a primeira etapa para depois vir o CBDC e ele ter uma blockchain, ter onde circular. Então, a primeira etapa... Você não fazia a menor ideia disso? Sim. O Pix já tinha como objetivo chegar no Web3? Sim. E além do CBDC, existem outras etapas que ele até explanou. Eu achei... E o Pix é cópia da China, sabia? Não, sim. Mas eu não sabia que o objetivo do governo brasileiro, de maneira geral, fosse chegar lá. Existe todo um planejamento e o CBDC e outras ferramentas, até que eles estão utilizando a ideia de descentralização que existe no ecossistema do Web3, eles vão implementar a nível estatal. Então, existem vários projetos e existem etapas a serem perseguidas. A primeira etapa de implementação foi o Pix. Eu tenho uma pergunta para você. Tiveram 2 informações que a gente recebeu nesses últimos meses aqui. Sim. E eu quero saber a tua opinião sobre o que você acha que vai acontecer no próximo ano. Tá. Meu Deus. A primeira informação foi a seguinte. Perguntaram pro nosso presidente eleito, infelizmente, o que ele achava sobre o nosso mercado. E ele afirmou... O Luiz Inácio Lula Silva. Esse mesmo. O ex-condenado. Porque eu não tenho medo de falar, não. Ex-condenado. Enfim. Ele falou que ele era a favor da blockchain. Em entrevista. E de acordo com ele achava que isso era... ele era a favor porque isso democratizava o acesso das pessoas à renda de maneira geral. Eu tô simplificando demais, tá? Tá. O que não deixa de ser verdade. Nesse aspecto, eu acho que ele tá certo. A minha preocupação com o governo é outra. É de deixar o negócio tão burocrático e eles pegarem e taxarem tanto que a blockchain vai ficar inviável para nós. Mas vamos lá. Então essa é a primeira informação. Segunda informação, perguntaram o que ele achava sobre a autonomia do Banco Central. E ele falou, se a gente for acreditar nele, isso é bom, né? Que ele é a favor. Que foi uma medida que foi tomada recentemente, mas que ele concordava que deveria continuar desta maneira. Graças a Deus, né? Porque se o nosso ministro realmente for o Haddad, do ministro da Fazenda, a gente tá... várias aspas aqui. Então, que bom que ele concorda com isso. Vamos juntar essas 2 informações. O Bacen... de acordo com ele, se tudo der certo, vai continuar sendo independente. E do outro lado, teoricamente, a blockchain vai ter chance de tramitar dentro do governo. Porque, apesar das intenções da esquerda, de que sempre são de dar uma travada, enfim, colocar mais taxa, mais imposto, etc. Se a direita está a favor e a esquerda não está contra, teoricamente vai passar. Beleza? Junta essas 2 informações. A minha pergunta para você é: quais são as expectativas para o próximo governo agora? Você acha que o nosso mercado está num caminho positivo, negativo? O que você acha que vai acontecer?
primeiro, eu não acompanhei essas declarações dele. O que eu sei é, basicamente, esse momento aí que a gente vivencia de transformação a nível financeiro e econômico, o Pix, por exemplo, o Pix e toda essa infraestrutura que a gente está vivenciando, ela precede o governo atual. Sim. Na verdade, os estudos no âmbito do Banco Central foi sob o mandato do Michel Temer, que iniciou... Que poderia ter sido candidatado, né? Que ia ser eleito em primeiro turno, por sinal. Não, esse aí... E aí foi no âmbito do governo do Michel Temer que iniciou as discussões com relação à implementação acho que mais ou menos 2 anos antes do governo Bolsonaro iniciou essas discussões. Todo o estudo foi feito no âmbito do Banco Central, internamente. Eu assisti palestra do Meirelles no final do primeiro ano do governo Temer, né? Primeiro ano, vamos dizer assim, final do ano que ele assumiu, que ele já falava sobre criptografia em operações financeiras, antes mesmo da galera saber o que era Pix direito. Outro ponto que você comentou, hoje já no âmbito do Estado, a gente já tem a utilização de blockchain. A gente tem um caso recentíssimo no âmbito do BNDES, que salvo engano, Gladstone encabeça esse projeto. Então, a gente já tem a utilização de blockchain. Existe também uma blockchain que é utilizada entre algumas instituições, como o COAF, a Receita Federal e o Banco Central. E o Exército Brasileiro? O Exército Brasileiro, existem vários blockchain privado. Vários projetos, utilizações, soluções utilizando a tecnologia blockchain, redes distribuídas no âmbito estatal. É que, como elas são em âmbito privado, a gente acaba não tendo muito acesso, mas a tecnologia, ela tá lá e ela tá sendo utilizada. Sim. E eu acho que é o caminho, porque se você parar para pensar, outras tecnologias também seguem essa mesma sistemática. E eu acho que é a ideia. Hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a maioria dos usuários não percebe, mas a gente consome essa tecnologia, inteligência artificial, a todo momento. Quando a diferença de BI ou de Big Data para inteligência artificial é literalmente uma API. Sim. Quando esse episódio for ao ar, se for disponibilizado no YouTube, por exemplo, os usuários que acompanharem o canal de vocês, vai ter uma inteligência artificial ali sugerindo. Sim. Olha, assista... A gente está consumindo. Quando você assiste um filme no Netflix e ele... já que você assistiu tal filme, talvez você se interesse por... Sim, ele já pré-seleciona. Já aparece. Perfeito. Inclusive, Netflix patrocina nós. Então, a gente está consumindo todo o tempo através de uma inteligência artificial, algum equipamento. Eu não sei se pode mencionar os nomes, mas... Pode mencionar tudo. A sua Alexa... Literalmente, semana passada estava aqui... Semana retrasada estava aqui... Literalmente o cara que coordena todas as produções nacionais do Netflix estava aqui. Tem todos os equipamentos, tudo estava aqui. Ah, que legal. Então assim, já temos uma ponte, tem uma segunda agora. Vamos botar um em seguida do outro. Vai ser na mesma semana os dois. A Netflix vai estar @Netflix em tudo. Então, assim, algumas pessoas... é só quando eu tô com a Alexa que eu tô consumindo inteligência artificial. Não. Você tá consumindo inteligência artificial quando você tá ouvindo no Spotify uma playlist... A Alexa é só interface. É uma interface bonitinha, mas e a blockchain, ela não é a tecnologia. E a blockchain vai ser isso, é o caminho. Você vai consumir a tecnologia, que vai ser a infraestrutura de várias soluções, sem perceber. E eu acho que essa é a meta. Diminuir a fricção que existe ainda entre o usuário, e eu acho que eu elencaria 2 como os principais desafios para a utilização da blockchain. Primeiro, o principal desafio é o regulatório em alguns aspectos. Sim. Porque isso gera ou segurança ou insegurança sobre os players, enfim. E o outro aspecto que eu acho que é desafiador é diminuir a fricção que existe entre o usuário e a tecnologia. Então, se você consegue diminuir essa fricção entre o usuário e a tecnologia,
é o caminho para adoção em massa. Só um segundo. Momento qual é livre agora. Você contrata e eu peço em casamento, é isso? O que você falou agora, literalmente é o resumo dos últimos 8 capítulos. A gente defende isso desde o primeiro momento. Essa é a frase que a gente fala o tempo inteiro. Não, mas, o tempo inteiro. Mas, assim, nos projetos que eu tô envolvida... Eu vou ser tão processado, né? Nem sei se ela tem namorado, eu vou ser processado. Ela o anel dela de casada, de noiva. Não, é de formatura. Então tá tranquilo. Tá tranquilo, não vai casar, tá. Pelo menos processo. Pode não gostar de mim, mas processo você não recebe. Imagina ver aqui um Marcão de 2,5 metros pra me processar, tô fudido. Enfim. Mas... eu acho Deixou ela até vermelha agora. Tem que deixar alguma hora. Ela tá com o texto pronto. Ela nem sabe o que a gente ia perguntar. Ela parece que tá com o texto prontinho pra tudo. A advogada é foda, cara. Não, mas advogada é foda. Pior que, assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida, pode não parecer. Eu sou... Mas do que você falou da parte dos 2 pontos, você falou da parte regulatória. Regulatória. Eu falei regulamentação ou regulatória? Eu que bebo. Cara, é o horário, gente, é o horário. É assim, eu tenho um receio muito grande, sim, eu acho que tem que ser regulamentado. Só que quem vai fazer isso e que forma que vai fazer? Esse é o que tira o sono. Exato, e assim, é uma... Que pode fazer avançar 1 ano em 10 ou pode frear 10 anos em 1. É uma linha muito tênue entre você engessar o desenvolvimento tecnológico e você fomentar. Então, assim, precisa ser estudado e eu acho que o que está sendo feito, que é conversar com os players, fazê-los participar desse processo de regulação, de tentar segmentar o mercado, é o melhor caminho, que é justamente ouvir o que o mercado precisa, quais são as necessidades, as demandas, e aí, a partir daí, pensar... O que é preciso regular? Porque nem tudo é preciso regular. Sim, mas é uma coisa, até fiquei meio preocupado, porque assim, depois desse problema da FTX, esse assunto virou global, todo mundo foi falando, foram falar na Câmara, e o Arthur Lira, inclusive, ele falou, Arthur Lira, que inclusive é best do nosso... do Vitor. Ele falou o seguinte, por esse motivo, nós vamos passar uma lei de cripto até o final do ano. Para não acontecer isso. E aí tem mais, de novo, 2 poréns. A lei vem sendo discutida. Do jeito que tá, não está agradando ninguém. Ela precisa mudar algumas coisas. E aí ele falou de passar do jeito que tá para depois ir arrumando. Será que se passar alguma coisa até dezembro vai ser coisa boa? E se não passar uma coisa boa, esse de arrumando em quanto tempo? Vão abrir mão de algumas coisas para ficar redondinho o negócio? Gente, antes da resposta dela, a gente estava da PL 4401 de 2021, tá? Que a gente já falou sobre aqui no canal. Bora. Então, o que eu acredito que seja um caminho mais interessante? Primeiro, agradar todo mundo é impossível. Sim. É impossível, é um caminho impossível. Então, vai ser... Eu acho que o caminho mais adequado é discutir. Só através da discussão que a gente vai chegar num modelo um pouco mais isonômico sob o ponto de vista de atender às vontades, mas não necessariamente a gente vai conseguir preencher e agradar todos os players, isso é impossível. Sim. O que a gente vai ter que fazer é como tudo, ter algumas concessões. Então, uma parte vai receber um benefício, mas ela vai abrir mão de alguma outra coisa. Esse é o caminho, é o meio termo. Ainda assim, voltamos para o nosso dia a dia aqui. Infelizmente, eu não te conhecia ainda, senão você estaria participando disso. Mas a gente está atualmente falando sobre passar um marco regulatório. Sim. Né, junto com a equipe dos relatores da PL, o Escambau, e dentro desse projeto estão os irmãos Paiva, obviamente, e eu vou roubar agora uma frase do Eduardo, que é a seguinte, que eu concordo em gênero e grau, só que eu não sabia o nome disso, que é o seguinte, o objetivo agora é taxonomia. Sim. É entender o que é o que, quem é quem. Porque antes de achar que a gente pode regular ou entender o mercado, a gente tem que dizer para o governo
e para os entes regulatórios, instituições, autarquias, o que é o quê? Sim. Tem que começar aí. Exato. Porque a PL, do jeito que está hoje, não tem quase nada de taxonomia. Ela não consegue diferenciar o que é uma exchange de uma exchange de câmbio. Não consegue diferenciar o que é uma exchange de câmbio de uma exchange do mercado tradicional Web 2, de uma loja, de um shopping que faz câmbio. Então, assim, é bizarro achar que a gente vai chegar em algum lugar, a gente vai regular qualquer coisa que seja. Teoricamente, eu sou libertário, eu sou contra a regulação. Mas nesse mercado, cara, a gente tem que falar pro mercado o que é o quê. Se não começar por aí, tá tudo errado. E é por isso que o Senado e o governo tá junto com a gente tentando fazer algo que, de fato, ao contrário dessa PL, não é que é contra, tá? Mas é que a PL fala sobre alguns assuntos. O ponto aqui é, vamos então tentar passar algo ou colocar algo que fale sobre o mercado como um todo? Porque precisa. Sim. Mas tem um ponto, assim, que é muito... destaca, que é... A gente está lidando com uma tecnologia que ela é extremamente dinâmica. Uma das coisas que eu sempre falo com alguns colegas que atuam na área, sempre que possível, é muito dinâmico, é impossível. Você pega o celular, como aconteceu exatamente na semana passada, a quantidade de informações e mudanças que foram acontecendo, é impossível qualquer profissional, mesmo que atue full time na área como eu, acompanhar. É impossível. Fato. A gente fala bastante sobre isso. As coisas Quanto que a gente avançam estuda e não tem como. muito rápido. E se você pegar, por exemplo, a instrução normativa que a Receita Federal fez lá em 2019, que é a 1888, que é um parâmetro utilizado pelas exchanges até hoje, e a gente realiza vários reportes a nível de compliance para a Receita Federal, e pegar esses primeiros instrumentos e ler os conceitos que foram delimitados naquela época, você já nota que alguns deles estão ultrapassados, ou eles não atendem mais. Não só eles, tá? Então, a gente teve um alerta, o 31379 de 2017, que também já está ultrapassado, que falava sobre moeda digital, que significaria... que é do Bacen. Que também está ultrapassado e assim por diante. Então, assim, conceitos, eles acabam ficando obsoletos muito fácil. Sim. E qual é o principal ponto, e é isso que você pontuou e questionou, que é... Poxa, a gente regula e até que ponto isso é interessante, até que ponto isso não é. Eu acho que um melhor caminho seria uma legislação que atribuísse a uma entidade ou criasse uma entidade, seja um braço do Banco Central, não necessariamente o Banco Central, mas um braço do Banco Central ou um braço da CVM, focada e criada com essa finalidade comum para que... O pessoal do livro fez tudo o mesmo curso, né? A mega reunião que a gente fez, os pais, todo mundo fala a mesma frase do mesmo jeito. Você percebeu que o sujeito e predicado da frase é o mesmo? Eles treinaram a mesma frase. Não, Se for entrevistado, fale isso. Não parece? Mas é real, eu concordo. Eu não vi. Mas sabe por quê? Porque, assim, quando você cria no âmbito, seja do regulador, seja a Bacen, seja a CVM, ou cada qual, porque cada um tem um papel extremamente distinto. Fato. Em âmbito administrativo, e deixa em âmbito administrativo para ele estabelecer as diretrizes, o que acontece? E não ficar essas diretrizes a cargo do legislativo, a gente não vai sofrer exatamente o que você falou, que é ir alterando o processo legislativo, e aí eu falo com propriedade porque a minha pós-graduação é em Direito Constitucional, o processo legislativo é extremamente dificultoso. Então, assim... Pera só um dia. Você tem pós em Direito Constitucional. Sim. Como eu falei... Não tava faltando uma pessoa? Você lembra que eu falei pra você que tava faltando uma pessoa? Sim. Pra Brasília? Qual que era a especialização que a gente precisava ver essa pessoa? Alguém que entendesse da blockchain, que fosse especialista em Direito Constitucional? Estou aqui. Sim. Estou aqui. Tá faltando, porque esse aqui tá pagando viagem. A gente tem um escritório em Brasília que é maravilhoso. Eles estão lá direto. E aí, nessa conversa que a gente vai ter com os senadores, tá, pra poder propor essa nova lei, faltava um especialista, que a gente não tava achando. Então, a minha pós-graduação, lembrem, eu estudava para concurso e eu sempre adorei direito público. Sempre adorei direito administrativo, direito constitucional. E o processo legislativo é algo extremamente moroso, algo que demanda tempo. Sim. Discussão entre as duas casas, e recurso público. Revisor. Isso, exato. E qualquer mudança. Como é que eu vou regular
estabelecer conceitos que daqui a um mês podem modificar, como modificam, não, é irremediável, vão modificar, em um sistema que é extremamente moroso para ser alterado. Então, faz muito mais sentido isso ficar sob o arcabouço de um ente administrativo. Porque ele tem uma celeridade muito maior para tecer as alterações que são necessárias e serão necessárias no decorrer da implementação. É foda falar celeridade com ente público, né? Porque assim, eu posso até concordar contigo. Mas vamos supor que alguma entidade fosse nomeada ou criada só para isso. Uma entidade mista entre o Bacen e a CVM ou qualquer um dos dois. Vamos pro básico. Qualquer contrato hoje não é aceito, o smart contract hoje não é aceito como contrato. Depende. Não, eu sei, tudo bem, de maneira geral. A gente teve uma convidada aqui que falou muito bem sobre isso, inclusive o Vitor está comprando a empresa dela, hoje é a reunião sobre isso. Mas enfim, o ponto é, de maneira geral, você não consegue eliminar, por exemplo, o cartório. Hoje você já não precisa mais de autenticação de firma para muita coisa, mas você não consegue eliminar. Eu tenho medo dessas instituições, se é que pode falar assim, ou desses micromercados, ou desses mercados que começaram a existir por causa da burocracia e da maneira como é que o governo faz seus procedimentos do input ao output. Eu tenho receio dessa galera que é muito rica e tem muito poder ficar contra. Entende? E de algo como, que a gente já falou aqui, como cadastro único, como, enfim, entre tantas outras coisas, ser... eu não vou falar que não vai passar, simplesmente jogam por baixo da... Mas, Giorgio, se você parar pra pensar, essas... Que fofo, ela fala meu nome direito. É tão difícil alguém falar meu nome direito. Mas é verdade, Giorgio. O Vitor é meu chefe, ele não sabe falar meu nome. Se você parar pra pensar, poxa, existem várias pessoas influentes com grande poder no mercado que podem gerar uma influência. Você quer pessoas que foram mais afetadas do que os bancos com Pix? Então, é basicamente isso. É um bom argumento. É um bom argumento. Sim. Porque em qualquer tipo de... Eles perderam muito de dinheiro. recessão ou de momento onde o país está ruim, quem mais ganha dinheiro é o banco. Ponto. Com Pix... Por causa do spread e tal. Com Exato. o Pix, isso não foi verdade. Eles perderam muito dinheiro. E mesmo assim saiu. Então a gente tem que ter essa ideia em mente. Sim. É tanta coisa. Não, é tanta É o capítulo coisa. mais longo. Literalmente, é o programa mais longo até agora. Sim, eu tinha até... E eu tenho mais tanta pergunta. Eu também. Eu espero que vocês estejam gostando aí Não, dos e há mais assuntos. uma convidada que a gente vai ter que chamar aqui para vir outra vez pra gente bater outro papo. Porque assim, eu tenho algumas 4, 5 perguntas para fazer com você. Se eu tenho 4, ele tem 40. Não, e olha que eu nem falei do tema principal, que era do livro, que é NFTs, que é o tema aqui. Não, por isso que vai ter que voltar aqui. Não tem como você não voltar aqui. Jorge, para encerrar, você tem uma última pergunta para ela? Para encerrar? Curta. Não, eu já reparei que o George ele gosta de perguntas polêmicas pra testar os convidados. E porque, teoricamente, eu sou cara técnico. Teoricamente, eu sou cara técnico. O Vitor fica aqui tipo, eu não entendo muito. Eu não sei nada. Enfim, eu tenho uma pergunta só. Você falou de NFT agora, pena que não deu muito tempo, mas eu queria pular para aí. NFT 2.0. Não vou fazer nenhuma pergunta específica. Discorra sobre. Bom, a gente vê hoje a tecnologia de NFTs com um potencial muito grande. Eu até abordei isso no meu livro porque NFT surgiu como uma tecnologia para colecionáveis, joguinhos, como foi os CryptoKitties. Como eu já falei 1 milhão de vezes, macaco pixelado. Exato, todo mundo... Que aí você joga no lixo o negócio. NFT, todo mundo associa. Só que a tecnologia do NFT, que é realmente representar... O que é? Eu acho que isso já foi falado num podcast, mas vale a pena falar. O que é o NFT? O token em si é a representação na blockchain de um ativo ou de um direito. E o NFT especificamente é quando você quer representar esse ativo ou direito que é único. Que ele não tem outro similar no mundo físico, no mundo real. Até porque o token você pode ter vários tokens Exato. do mesmo direito, o NFT não. E a fungibilidade, até em meio jurídico, é exatamente isso. É aquilo que pode ser trocado por outro da mesma qualidade, espécie ou quantidade.
Então, trazendo essa perspectiva dos NFTs, o que a gente tem hoje a nível de identificação que é único? Então, a gente não precisa pensar que necessariamente NFT é uma figurinha ou uma obra de arte. Sim. NFT pode ser, por exemplo, um certificado que você tem. Então, você fez um curso e você vai ter um certificado. E, recentemente, aí eu tô já trazendo o nível de programação, foram criados os Soundbounds, que são NFTs que não podem ser transferidos. Você fez um curso e você fez no MIT, um curso MIT. E você não pode transferir esse certificado por Giorgio, por exemplo. Você foi naquele show específico, aquele teu ingresso que você pagou é sobre aquele show e você não pode transferir ele porque fala que você foi naquele show e não outra pessoa. Que é o POAP, ou POAP. Algumas pessoas, cada um pronuncia de um jeito. Olha, eu vou renunciar minha posição de host técnico aqui. eu vou daqui pra frente, é só alívio cômico. Só isso. A gente traz a André pra cá. Ela é a parte técnica agora, eu sou alívio cômico, foda-se. Então, tudo bem. Eu gosto muito, como eu estudo muito a parte da tecnologia para ter ideias para produtos, né? Então, eu sou eu faço um pouquinho de tudo. Mas o NFT é muito mais hoje do que figurinhas. E você consegue imaginar a utilização para ticket, para voucher. Você consegue imaginar soluções para certificados. Voucher? Você é pró-voucher? Eu vou casar com ela. Sim, existem várias aplicações. É um advogado que sabe o que é um voucher e a utilidade econômica. Não tem jeito. Eu vou recomendar a aliança. Já tira o seu perfil de Tinder do ar. Eu vou mudar o perfil de Tinder agora. Assim, se você não sabe o que é um voucher, foda-se, nem põe pra direita. Puta vida, velho. Que sensacional. As aplicações por trás da tecnologia dos NFTs são imensas. Imagina, por exemplo, você é um indivíduo. Você tem quantos números de CPF você tem? Um só. E ele só é identificado para você. Sim. Imagina todos os seus documentos na blockchain representada por um NFT. Sim. Então, o NFT, ele nasceu tal qual a internet. A internet em si, ela surgiu num contexto de guerra para possibilitar a comunicação entre diversos pontos nos Estados Unidos, em que se determinado território estratégico fosse atingido, os demais pontos conseguissem manter comunicação. E foi assim que surgiu a internet. Foi num contexto para possibilitar comunicação num ambiente de guerra. O que a internet, o que a tecnologia se tornou? Cara, tudo. Então, assim, o NFT foi criado, joguinhos com CryptoKitties, com macaquinhos, mas ele vai se revolucionando e ele vai aderindo a propósitos e utilidades que, uma vez que a tecnologia é criada, a gente não sabe qual é. Você tem vários tokens aí de alta circulação que salvaram muitos russos e ucranianos durante a última guerra agora. Exatamente. Não vou entrar no detalhe porque a gente já falou sobre isso, mas... Exatamente. É que você falou do âmbito de guerra, mas vai um além. Starlink. A Starlink só existe, o Elon Musk só teve essa ideia de primeiro criar a internet e depois agora os aparelhos que aceitam essa internet independentemente de restrições federais, vamos dizer assim, justamente pela necessidade que ele acredita e que eu imagino muitas pessoas acreditam também, de você estabelecer, entre tantas outras coisas, linhas de comunicação e de transferência de renda e de recursos, independentemente de decisões que não competem a você. Exato. Então, basicamente, você pode tomar suas próprias decisões sem precisar do seu país decidindo por você. E essa questão transfronteiriça é muito interessante. Também palavra nova hoje, tem uma coisa. Utilizando NFTs, se você é um perseguido político ou sofre alguma represária de cunho religioso e você precisa sair do seu país, sim, e você tem todos os seus documentos, passaporte, tudo em blockchain, você você chega em outro país com toda a sua documentação, que é você não precisa voltar para trás para pegar o documento e esquecer alguma coisa. A maioria dos refugiados, eles pedem
todo o referencial Sim, deles, certificados, documentações, eles chegam completamente despidos em um outro país Sim, isso que é acolhe. verdade. Então, Fato. o NFT pode servir para isso também. São as aplicabilidades da tecnologia são infinitas e a Uau. gente pode ficar aqui. Uau. E é por isso que a gente falou do NFT 2.0 algumas vezes aqui, né? A capacidade de você ter uma tecnologia que pode se desdobrar entre outras sub-NFTs, e essa é a diferença do NFT 2.0 para o 1, é surreal. Você poder ter informações que são de fato ali sim editáveis, com logs muito bons, mas assim, é sensacional. Sim. É isso, é sensacional. Convidada mais do que sensacional. Meu. Representei? Mas Vou ter a muito. renovação do contrato? Mas muito. Nossa, que nível. Porque que nível. senão eu vou até perguntar pro... E aí, assim, ô Nathalie, pra gente encerrar, que nosso tempo é curto, a gente já estourou nosso tempo, mas assim, o assunto é muito bom. É muito bom. A gente precisava ficar aqui mais umas 4 horas. Pra encerrar, direto com a nossa câmera, Opa! deixa os seus arrobas, faz o seu comercial, fala até dos laranjas da Foxbit, pode falar o que você quiser, é toda sua. Pessoal, meu Instagram é @advnataliediniz, com THY. Eu tenho LinkedIn também, se você quiser entrar em contato, pode entrar pelos meus canais oficiais. Atualmente trabalho na Foxbit, que é uma exchange, uma das maiores do Brasil. E eu tô tocando a parte de tokenização de ativos. Temos muitos produtos aí que, infelizmente, eu não posso falar, mas estão no forno e que prometem aí alavancar o mercado no que tange a tokenização. Acompanhem pelas minhas redes sociais. É isso aí, pessoal. Nathalie Diniz, todos os arrobas, os canais, tudo dela vai estar aí na descrição. Como os nossos também, de todo mundo tá aqui, todos os nomes que a gente acabou falando. Não falei de um detalhe que eu não falei, que não vai estar na descrição hoje. E o livro, não esqueçam do livro. O link também do livro vai estar. Vai ter desconto? Vai ter desconto. Eu já tenho link com desconto, inclusive. A me gente foi vai passado. disponibilizar para quem está assistindo? Os irmãos Paiva já mandaram para mim link com desconto. Tá, então a gente vai disponibilizar um link Maravilhoso. com desconto também para você que nos segue. E você que assistiu até aqui, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque Manda assim... pros amigos. Manda para todo mundo, porque a gente tenta trazer aqui só os convidados, os melhores nomes que existem no mercado. E só tá vindo nome de peso e aqui, quem né, comprar George? o livro vai ter a assinatura da Nathalie. Olha Ela aí. nem concordou com isso, mas eu quero dar um Pode. jeito dela vir pra cá toda semana pra fazer alguma coisa. Eu moro aqui Que seja pertinho. pra- Eu moro aqui pertinho, então pode... Você mora aqui pertinho? Sim, no Paraíso. Ela mora aqui pertinho, vai estar vindo aqui toda semana falar com o George, ele vai tirar o perfil dele Eu do vou ar ser preso. do... Como é que você tem lá do Não Tinder? tem nada, vai não acabar tem em nada. casamento Ah, não, esse Tinder também negócio falaram, aqui. E a gente vai fazer a transmissão ao vivo do casamento aqui. É isso, pessoal. Até a próxima. NFT do convite de casamento. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer.